empreendedor, ele vai ser sempre tentado a liderar fora primeiro. Sim. Ele liderar o mundo, ele levantar coisas, mas não consegue governar a própria casa. Ele está fadado ao fracasso. Yeah. 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 Sejam muito bem-vindos ao Estrutura Cast, o podcast de negócio aqui de Araquari. Cara, e hoje a gente está falando de um assunto que é uma pedra no calçado do empreendedor. Bastante. Né? Liderança e gestão de pessoas. Você aí que tem um amigo empreendedor que está começando um negócio, então que está com alguma dificuldade nesse assunto, já marca ele, compartilha. A gente está aí no YouTube, Spotify, no Instagram, para falar desse desafio com a gente aqui. A gente trouxe um convidado que ele tá se destacando muito aqui na nossa sociedade. Ele que é pai de 2 filhos, casado há mais de 20 anos, empreendeu com padaria, teve uma academia e hoje é mentor do curso de homens. E pastor, onde lidera mais de 400 pessoas na Igreja Ministério Recomeçar. Senhoras e senhores, nos ajude a receber Pastor Léo Borba. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor, é uma honra ter o senhor aqui no nosso podcast, segundo episódio. Para iniciar esse podcast, o senhor contando um pouco da sua história. Legal. Primeiramente, quero cumprimentar aqui a vocês dois, Maicon, a Milka, aqui, a equipe que está aqui nos bastidores, e a todos aqueles que vão assistir esse podcast, e que vocês possam crescer com cada palavra, né, com cada ensinamento que o Amilcar, o Maicon, nós pudermos compartilhar aqui nessa ocasião. Então, vamos falar de liderança, cara. Liderança é um assunto muito forte. Na verdade, a vida é baseada em liderança. Tudo que existe porque alguém liderou. Se nós olharmos para a estrutura, por exemplo, do mundo, a existência humana, o mundo, a Bíblia diz, eu vou trazer aqui para o campo teológico, vamos dizer. Se nós olharmos a terra, a Bíblia vai dizer em Gênesis 1, era sem forma e vazia. E aí, de repente, Deus desce e diz para a terra, daquele caos todo, aquela bagunça toda, haja. E ouve. Haja isso e ouve, sabe? Às vezes o empreendedor é a mesma coisa. Ele chega num lugar que é sem forma e vazia. Eu tenho certeza que lá atrás, quando vocês dois iniciaram, a coisa era sem forma e vazia, cara. Era totalmente louca, não tinha sentido. E o fato de vocês dois existirem, darem comandos, terem coisas dentro de vocês. O mundo existiu a partir da palavra de Deus e do que estava dentro de Deus. Vocês dois, tudo que existe, sai de dentro dos líderes. A Estrutura Cast, esse podcast, saiu dentro de vocês dois. Isso é liderar. A estrutura, como empresa, como empreendimento, saiu dentro de vocês dois. Então, o líder é um criador. Ele é um criador, ele é um visionário, é um cara que decidiu trazer à existência aquilo que nunca, ou que ainda não existiu. Então, liderar é a síntese da vida. Começa lá no Gênesis, nós que somos da fé. Eu não posso me afastar desse tema, é onde eu vivo, é onde que eu existo, né, debaixo da fé. E eu quero agradecer aqui a recepção de vocês já para nossa vida, o convite de estar aqui com vocês. Bom, a minha história se resume a um filho mais velho de um casal que se muda de São Francisco do Sul para a região aqui de Araquari. E com 3 anos entramos aqui nesse lugar, nessa região, e era bem pequeno, era bem fechado, não existia muitos negócios, os empreendimentos aqui eram bem resumidos. Mas aqui me criei, aqui fiz a minha história educacional, gerei vínculos, muitas pessoas, muitos amigos, conheci a minha esposa. E quando eu conheci a minha esposa, ali entrou uma oportunidade. Mas eu acho que eu preciso voltar um pouquinho, porque com meus 16 anos, assim que eu terminei a 8ª série, você começa a fazer perguntas para onde você vai, o que você vai fazer da vida. E eu lembro que uma ocasião foi muito incrível, que não tinha trabalho na época para mim. E meu primeiro trabalho foi separando o lixo do lixo. Olha, você não sabia. Pois é. Separando o lixo. Eu separava o PET daquilo que era o PP, eles falam, que são Reciclável, né?
totalmente diferente, coisa eu nunca imaginava que lixo tinha categorias. Sim. Então eu lembro que eu entrava E de valor, manhã, E isso, valor. e de valor, e gera riqueza, gera negócios. Uhum. E eu lembro que eu comecei a trabalhar ali, fiquei 3 meses ali. Eu lembro que eu chegava lá, eu tava limpinho, saía de lá só com o olho e os dentes brancos de tanta sujeira. Mas um dia veio um convite para mim para um outro ramo. Eu aceitei e fui trabalhar numa lanchonete, na época era o Bob's, na Americana. Dali eu comecei a gostar desse negócio de atendimento, de conversa, e foi indo, foi indo. Conheci um outro negócio, fui trabalhar de office boy. Eu conheci nesse tempo, conheci a Drica, já conhecia há muitos anos, mas ali nós decidimos unir, né? Uhum. Nos unir, casarmos e formamos família. Depois de 7 anos com família formada, eu era já, entrei numa empresa, na grande rede Walmart, que na época era do Big, né? Uhum. E ali eu lembro que eu cheguei como repositor e fui crescendo lentamente, indo, aprendendo, se desenvolvendo. E lá eu tive o primeiro impacto de liderança. Por quê? Porque alguém olhou para mim e disse, cara, eu vejo alguma coisa em ti, cara. Eu vejo que você tem talento. Então foi a primeira vez que alguém falou uma coisa relativa profissionalmente para mim, e aquilo impactou demais. Cara, alguém depositou sobre mim confiança. Cara, liderar é a arte de você ver o que ninguém vê nas pessoas. Ei, Deus, quando olhou para a terra, ela era sem forma e vazia. E ele disse para a terra, crie. Crie, e a terra deu os animais, e a terra deu as árvores. Deus olhou, apontou para águas e disse: deem os peixes, e ela deu. Cara, um líder é o cara que olha para alguém que ainda não parece ser alguma coisa, que não tem aparentemente nenhum recurso, que ele está apenas dando lapsos, ele está apenas dando espasmo, apenas dicas, soltando apenas pequenas fagulhas de que ele pode ser alguma coisa. E esse cara consegue antecipar os próximos passos desse caso, o talento que esse cara tem. E foi isso que aconteceu. O Fernando olhou para mim e disse: eu vejo alguma coisa em ti. E eu vou te levar para você ser o comprador da nossa área de trabalho. Que legal. E eu foi uma aposta que foi feita em mim. Cara, eu senti tão empolgado com aquilo. Disse, cara, alguém apostou em mim. E eu vejo que liderança, cara, é você conseguir entregar para alguém que aparentemente você ainda não sabe o resultado que ela tem, mas você imagina que você tem um feeling. O líder tem um feeling. Ele olha e diz, cara, esse menino vai dar. Tem alguma coisa nele que eu sinto que vai. Hum. E aquele cara acreditou em mim. Eu fui por compras, cara, e eu bombei lá. Cresci, dei os melhores resultados. E aí, liderança envolve comunicação. E é aqui que entra a liderança. Porque acontece, eu lembro que a primeira vez que me chamaram para. Primeiro assim, toda semana nós tínhamos uma reunião com um quadro que era cheio de siglas americanas. E as pessoas iam para aquela formalidade que eles tinham. E todo dia era um negócio assim. E no FDP nós crescemos 15%. E no SW5 não sei o que, nós diminuímos. As compras precisam ser direcionadas para tal área. Precisamos parar de comprar bazar e iniciar a compra de coisas relativas à alimentação, porque a Páscoa está chegando e foi indo, foi indo. E era chato aquilo. Porém, a pessoa que estava acima de mim estava doente, faltou. Alguém olhou, um outro líder olhou para mim e disse: Léo, tu vai fazer a reunião? Eu disse: que? Olha, Tu é louco, cara? já viu outra coisa. Não, meu Deus, tu é louco? Não, é você que vai fazer. Cara, e eu fui contrariado fazer a reunião, Michael. Sério? Eu fui contrariado fazer essa reunião. Mas eu cheguei lá, cara, e eu comecei a apontar para o quadro e disse: agora, cara, tem que fazer esse povo entender isso aqui. Pois é. Então, assim, pessoal, primeiro, antes de nós falarmos o que são esses números, essas porcentagens, nós precisamos explicar o que é cada uma dessas siglas. Essa sigla aqui significa isso e aquilo, e ela está nesse patamar. Essa aqui é a sigla tal, e foi indo, foi indo, foi indo. Quando terminou, eu só ouvi um silêncio muito grande. Eu pensei, meu Deus, o que vai ser? O pessoal não está entendendo o que está acontecendo, meu Deus, que loucura. Terminou a reunião, um silêncio, todo mundo olhando para mim. Eu lembro que, timidamente, um começou. Caraca. E toda aquela equipe, eram mais de 35 líderes do meu horário de trabalho, ficaram, cara, os feedbacks foram um dos melhores. Né? Cara, por 3 meses eu estou vindo nessa reunião, eu nunca tinha entendido o que era isso aqui. Obrigado por você ter feito essa interpretação.
O que aconteceu depois dali? O meu líder voltou do atestado dele, Hum. soube do sucesso da reunião, disse, não, Léo, isso para mim é uma cruz fazer toda semana. E eu tô sabendo que você foi destaque. Então, por mim, você tem que fazer a partir de agora. Eu abro mão, cara, pode ir que tá tudo certo para mim. E eu, não, não vou. E ficou uma briga por longos meses ali, até que eu aceitei. E aí, cara, mudou o quadro. Aquela reunião que era para ser chata se tornou algo legal. Porém, eu, dentro de mim, eu nunca tinha visto que eu tinha um poder. Ali o senhor mostrou então um caminho que às vezes que nem ele falou ali que ele nunca sabia, ele vinha 3 meses na reunião e não sabia o que era aquilo. O senhor Exato. mostrou o caminho do que era e mostrou a visão, ó, tá assim, tá assado. Eu acho que ali já começou a ter um espasmos de liderança que o senhor falou, né? Com certeza, porque o líder ele desmistifica as coisas, ele interpreta e ele antecipa movimentos. Então, um grande líder ele está vendo o que vai, ele já está 3 meses à frente de todo mundo. Uhum. Ele não pode ser pego de surpresa. Se alguém na organização dele enxerga mais rápido que ele, logo essa pessoa ou vai tentar sabotar a liderança desse cara, ou ele vai logo sair dali. Porque ele está antecipando aquilo que nem o líder está vendo. Então a importância de nós estarmos de olho no mercado, de nós buscarmos conselheiros, termos mentores, conhecermos, termos mesa, termos café, termos tete a tete com pessoas que já andaram na trilha que nós estamos hoje atualmente trilhando. É importante fazer isso. Voltando então ao assunto, cara, eu não sei se eu posso prosseguir aqui com essa linha. O que aconteceu? Mas para mim, eu era só o Léo, o menino da Itinga. Eu passei por muito tempo lutando contra a inferioridade, complexo de inferioridade. Para mim, eu era o cara mais feio do mundo, o mais incapaz, o mais desajeitado, não tinha grandes ambições, não tinha sonhos, não via valor em mim. Essa é a grande verdade minha. Eu não via nada de bom. Eu lembro que muitas vezes, olhando da janela ali do bairro onde que me criei aqui, era muito mato naquela época, eu ficava olhando pela janela e dizendo, meu Deus, cara, o que o futuro espera para mim? Olha o lugar que eu vivo, cara. Olha o lugar, isso aqui é mato. Pode Deus tirar alguém de um lugar desse aqui e fazer alguma coisa? Pode Deus levantar alguém saindo, sabe, daqui de Araquari, uma cidade que ninguém conhecia. Araquari naquela época não era nada, irmão. Era, todo mundo fala assim, onde você mora? O Itinga. O Itinga Catinga, né? Isso mesmo. Cara, era essa piadinha. Araquari, mas que lugar mais longe, cara. Meu Deus, lá em Araquari, dizia assim. Então, existia uma certa, como é que eu vou te dizer, uma certa vergonha. Sim. Né? Mas, voltando ao assunto, então não vi esses valores, até que eu tive algumas oportunidades que, saindo dali depois daquela ocasião do Big, eu comecei a fazer faculdade, sou formado em marketing de varejo. Né? Minha formação é essa, e sou muito feliz, mas lá também foi uma outra. Porque quando entrou a questão da reunião, logo em seguida, tinha pessoas que estudavam comigo e trabalhavam comigo. E eles ouviram falar, eles iam na reunião, chegou na faculdade e disse, o Léo faz reunião. O Léo vai fazer a apresentação das nossos trabalhos. Pronto, daí o pessoal fazia o seguinte, tu apresenta e nós fazemos para ti, fechou? E eu disse, cara, eu amo fazer, escrever. Os caras querem que eu vá comunicar, mas eu aceitei, eu fui. Beleza, passei 3 anos, eu fiz a apresentação do TCC, tiramos 10 com louvor, foi muito bom. Toda a equipe trabalhou, mas sempre tem que alguém interpretar e trazer para o público, tem que convencer a bancada, e graças a Deus eu convenci. Só que ainda assim eu tinha problema muito sério de liderança, de comunicação. Eu, não é para mim esse negócio, como? Para. Na igreja eu falava o mínimo possível. Eu vim numa igreja tradicional, conservadora, aqui de Araquari, na Assembleia de Deus, e eu lembro que eu falava assim, saúde os irmãos com a paz do Senhor. O título do hino é tal. E fechou, irmão. Porque falar, Vamos fugir do microfone. meu Deus, cara. Eu queria era terminar, começar a música e terminar. E fechou, eu voltava pro meu banco e tá ótimo, cara. Eu não queria lugares altos. Eu não queria lugares de destaque. Eu não desejava. Mas quando você é chamado para algo, cara, você pode até tentar fugir, cara. Não adianta. Uma hora, cara, sabe, o teu propósito te encontra. Debaixo de dor,
ou debaixo de amor. E o que acontece? Fui para a faculdade, voltei, e eu lembro que eu comecei na igreja, naquele período, eu voltei, eu comecei a cuidar de um grupo de música, e adorava e tal, e tínhamos músicas, e era maravilhoso aquilo. E eu comecei, de alguma forma, gostar demais daquilo e deixar minha casa, eu lembro. Hum. E uma vez a minha esposa, é, numa fraqueza, num momento de fraqueza, que nós estávamos assim, ela falou para mim assim: tu é um péssimo líder, tu não presta para líder. E foi uma palavra assim que marcou muito o meu coração. Eu lembro porque é a tua esposa, cara, é uma figura que importa para ti, é uma pessoa que tem uma opinião e aquilo me marcou tão profundamente. Disse, cara, eu sou incapaz, eu acho que de liderar pessoas. Eu não. E eu já liderava 10 pessoas no grupo de louvor, porque eram 5, 6 que cantavam e mais os instrumentos. Uhum. Mas para mim, eu era só o cara que abria a boca no microfone e cantava. E eu não sabia que eu já estava liderando. A liderança, ela começa às vezes em níveis bem pequenos. Uhum. Você lidera às vezes a tua casa, que é o primeiro nível de liderança. Se você não lidera em casa, então um homem que quer liderar fora e não lidera em casa, ele já está partindo do princípio errado, porque ele não lidera a base. O núcleo é a família. O núcleo é a família. O ministério começa na casa. Os negócios começam dentro de casa. Essa chave eu peguei numa aula lá no curso dos homens, né? Fiz o curso dos homens ali, são 12 quintas-feiras, e, cara, uma chave melhor que a outra. E uma delas é autorresponsabilidade. Primeira aula. Fantástico. Onde eu percebi que em casa eu não estava sendo líder da minha própria família. As 3 pessoas que eu conduzia, eu não conseguia levar para algum lugar, né? Então era briga, era isso, era aquilo, onde começou a se acertar ali. Depois foram as outras coisas. E assim eu já liderava, já tinha empresa, já tinha passado pelo quartel, mas era uma forma de liderança que Ainda ela não era não sólida. era sólida. Isso. Exatamente. Porque acontece, se você consegue liderar sobre a pessoa que conhece os teus maiores defeitos, que é a tua esposa, ou o teu esposo, no caso de uma mulher que estiver ouvindo aqui, você tem uma liderança sabotada e fraudulenta. Não é verdadeira, ela não é legítima, porque ela não sai do âmago da coisa com verdade. Sim. Então, quando nós começamos, por exemplo, assim, o apóstolo Paulo, quando vai falar para o Timóteo, vamos voltar lá para a Bíblia, Timóteo, você tem gente aí que quer liderar na tua igreja, né? Eu sei que você é jovem, um pastor jovem, então eu vou te deixar umas dicas de como você deve escolher os teus líderes. E aí Paulo vai dizer para ele, e imagino que a cabeça nossa pensa assim, o cara vai escolher os caras que têm faculdade, eram os caras que eram de destaque, quem sabe os caras que eram súditos dos reis, os caras que tinham os maiores cargos. Não. Paulo olha para Timóteo e diz assim, Timóteo, o cara tem que governar a casa. O cara tem que ser marido de uma só mulher. E ele tem que governar sobre os filhos. Porque como pode alguém querer liderar uma igreja se não lidera na primeira igreja dele, que é a casa? Então, o empreendedor, ele vai ser sempre tentado a liderar fora primeiro. Sim. Ele liderar o mundo, ele levantar coisas, mas não consegue governar a própria casa. Ele está fadado ao fracasso. Porque a base de todo ser humano não é o exterior, é o interior. É o que ninguém vê que nos coloca de pé. Por exemplo, essa estrutura aqui. Essa mesa, a filmagem está pegando aqui. Uhum. Mas o que sustenta ela debaixo dos nossos braços aqui, o nosso apoio, são 4 pernas Isso. que estão debaixo escondidos. Liderança começa em casa, com a família. Bora, continuamos. O que acontece? Ela falou essas palavras calaram no fundo de mim. Eu lembro que passei muito tempo fugindo dessa palavra, com medo dela, não vou liderar. E aí aconteceu uma mudança muito brusca na igreja. Uma mudança. Nós saímos de um ministério. Aliás, deixa eu encurtar. Eu estava trabalhando no Big, fui convidado pela minha sogra a dizer, Léo, eu vou financiar a abertura de um negócio para ti. E aí eu tive a primeira oportunidade de ter o meu primeiro negócio. Foi uma padaria. Eu lembro que eu cheguei no lugar e eu tenho um carinho muito grande por aquela pessoa, mas a Deca e o Sinésio são conhecidíssimos aqui na região. E nós fomos lá para negociar aquela padaria. Era ali no Acaraí, próximo do centro de Iraquari. E nós chegamos, o bairro ainda era muito pequeno na época, e a padaria estava, né,
de acordo com aquela época. Uhum. Era bem pequena, ela era de tudo, ela era mercado, ela era farmácia, ela tinha de tudo. E nós chegamos e começamos a olhar, imaginar, e conversando com ela e tal, ela olhou para nós assim, e eu creio que ela foi usada por Deus para isso, porque ela falou assim, acho que vocês não vão aguentar uma semana aqui, eu acho, pela pegada. E vou te falar, na hora eu usei aquilo como combustível, e foi bom por um tempo. Por 6 meses, em 6 meses a gente tinha pago aquela padaria, estava tudo resolvido, tudo paguinho, e a gente já conseguia tirar um lucrinho. Mas aquela palavra contrária que ela lançou, eu imagino que não foi com má intenção. Hoje, quem sabe um dia ela ouça isso. Quero dizer que eu tenho o maior respeito por ela, mas ela foi um instrumento para instigar. Então, uma das coisas que vão fazer com que líderes cresçam não é o vento a favor. Isso é importante. Não há avião que sobe a alturas com vento a favor. Só se sobe a lugares altos com vento contra. Todo avião sempre sobe com vento contra. As contrariedades do negócio, as contrariedades do empreendimento são combustíveis, são oportunidades que Deus dá, Michael. Sim. Por exemplo, você sabe que a história de Golias e Davi? Davi foi o rei famoso da história bíblica, famoso até hoje por quem até nem é cristão, crente, e já ouviu falar de Davi e Golias. Golias foi um instrumento de crescimento na vida de Davi. Sem Golias não existiria Davi. Sem Golias não existiria o reinado de Davi, a linhagem de Davi. Foi Golias que fez ele crescer. Então, às vezes, contrariedades, palavras contrárias na liderança, pessoas que vão olhar para o teu negócio e vão dizer, isso aí é 3 meses, só fogo de palha. Cara, toma isso como um incentivo, cara, para você voar, cara. Toma isso, não crie, não guarde rancor, porque o dinheiro não para na mão de gente rancorosa. Não fique firmado e eleja essa pessoa como um inimigo. Eleja como alguém que Deus está usando para te fazer crescer, cara. Diz, cara, obrigado, Deus, por esse cara, porque eu encontrei um Golias que vai me levar para o lugar alto. Todo mundo respeitava a liderança de Davi, não foi porque ele era um pastor de ovelha lá no fundo, no anonimato. Foi porque ele derrubou um Golias, um gigante. Então, quando a gente vencer todas as palavras contrárias contra a nossa liderança, quando a gente se desprender de sentimentos que nos deixam com rancor, com dor, sentimentos de baixa estima, de incapacidade, de alto desprezo, a gente vai conseguir descobrir. E aqui entrou uma coisa que eu até agora não falei, é a descoberta da identidade. Um líder que não se conhece, cara, ele não consegue ajudar ninguém. E ele não vai liderar. Porque ele não vai ser seguro de si próprio. Por exemplo, vou contar aqui. Eu lembro que quando iniciei a igreja, eu tinha muitas dificuldades. Eu pensava, pô, será que... Eu via pessoas com mais talento que eu, com mais capacidade disso, daquilo. E eu passei por medos. Até que Deus conseguiu despertar minha verdadeira identidade. Quando eu descobri a minha identidade e que eu sou único, intransferível, insubstituível, eu sou eu, não vai ter outro Léo. Pode ter alguém que faça a mesma função, cumpra o mesmo cargo que eu, quem sabe com tanto sucesso, aliás, com muito mais sucesso ainda, mas sempre nós seremos únicos. Não tem como nós sermos, né? E esse quesito, cara, é muito importante, porque quando a gente descobre a identidade, a gente está seguro, a gente pode delegar o que for. Você pode dizer para o cara sentar na tua mesa. Você sabe que quem é o dono da empresa, quem sustenta aquela empresa é você, porque se você sair, eu tenho certeza, se hoje, digamos, as cabeças da estrutura Cast não estiverem aqui, cara, é difícil se manter. Sim. É difícil se manter. Um corpo não se mantém sem a cabeça, por exemplo. Tira um membro definitivo e importante como é o nosso cérebro do corpo, né? Uma decapitação, vamos dizer assim. Não tem como. Queria linkar esses dois assuntos ali, o vento contrário e a identidade, né? Se não acreditava em mim, eu vou fazer aquilo como combustível, esse vento contrário. Ninguém acredita em mim aqui, eu vou fazer o meu negócio, eu vou fazer com que aconteça. Só que eu usei como combustível do lado errado. Eu peguei com que aquela dor fosse meu combustível e todo o resultado, o pequeno resultado que eu tinha, eu corria para a rede social para ver se estavam vendo. Uhum. E aquilo começou a aumentar mais ainda a minha soberba. Uhum. E pô, eu falei que ia dar certo, eu olhava lá aquele negócio, viu? Aí, show, aí começava. Aí onde vem a identidade, que daí eu fiz o curso de novo, aí eu identifiquei, cara, o que eu tô fazendo, cara? Isso não é pra impressionar os outros, não. Isso aqui
eu tenho que me consertar para mim conseguir voar. E eu entendi quem que eu era, o propósito que eu tinha, onde eu queria chegar, né? Junto com o Maico também. Isso gerou atrito com o Maico também. Bastante. Tá, não precisa falar nada. Precisa dos pormenores. Graças a Deus a gente consertou e conseguiu alcançar níveis aí que a gente nunca imaginava, né? Que legal. Começando lá numa lavanderia, depois para um galpãozinho pequeno e depois foi expandindo e tá hoje aí até com o próprio podcast. Mas isso, você que é empreendedor que está começando, esses nãos que vai acontecer na tua vida, esses ventos contrários, cara, isso vai acontecer demais, tá? Por experiência própria, eu acho que todo empreendedor já escutou, isso aí não vai dar nada. Tu vai largar teu CLT para empreender, para vender água na rua, para vender não sei o quê, qualquer coisa que você vai fazer. Esse vento contrário, com certeza ele é pressão para tu subir de nível. É porque aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente, elas não sustentam mais o que você quer chegar. Tu tem que passar daquilo dali. Por isso essa pressão. Até tu entender isso, tu fica soberbo, tal, e essas coisas acontecem. É. Né? Então, tu entendendo quem tu é, aonde tu quer chegar, e tendo esse vento, é o próximo nível que tá chegando. Show. É importante a gente frisar que todo líder ele vai passar por fases parecidas. Você falou, eu me identifiquei já com algumas áreas ali, e acho que a gente é meio comum isso entre quem está em posições de liderança. Todo líder vai passar por algumas coisas sempre. Por exemplo, sempre terá dois extremos, e o líder precisa sair dos extremos. Terá o extremo da soberba, do eu sou o cara, eu sou muito bom, eu sou o cara, seguro de si demais. Existe o outro extremo que é inseguro, baixinho, né? E medroso. Sempre. E existem grandes empreendedores escondidos hoje dentro de um quarto, cara, que não conseguem sair dali. Mas é um gigante. O dia que ele entendeu o papel dele, o lugar dele, a identidade, a gente vai ouvir muita coisa. Cara, eu tenho consciência clara que existem muitos pastores que sairão dos bancos das nossas igrejas, que ninguém hoje dá bola, cara. Os melhores empreendedores, as grandes empresas, os grandes negócios, os grandes produtos e serviços ainda estão por serem revelados, cara. Os maiores jogadores de futebol ainda estão nos cantões do Brasil, nas favelas, nos sítios mais distantes desse país, cara. A gente não viu. Por quê? Porque eles estão sendo treinados. Todo líder vai ser treinado no secreto para depois ser colocado no público. Davi era o que antes de chegar no Golias? Pastor de ovelha. Ele tinha que matar urso, leão. E ninguém estava à volta dele dizendo: uau, esse menino é bom. Porém, Deus estava vendo. Na hora certa. Incrível que entra aqui a liderança servidora. Davi era um líder servidor. E ele está cuidando das ovelhas, ele tem uma responsabilidade. E a Bíblia diz que o pai dele disse: Davi, leva a comida para os teus irmãos que estão lá no campo de batalha. Ele deixa os animais ao cargo de outra pessoa e vai em direção. Todos nós pegamos essa passagem e já seguimos para o campo de batalha. Mas nós esquecemos que Davi ele não tinha só liderança, ele também era gestor. Existem dois tipos de pessoa no negócio: líderes e gestores. E eu quero dizer que todos os dois são tão importantes, cara, para um negócio, que se não for assim, negócios não vão para frente. Por exemplo, estou diante de um líder e de um gestor. Um é dos detalhes que o líder não enxerga e o outro enxerga aquilo que o gestor não vê. É essa parceria, é esse time, é essa dupla, um completando o outro, que faz com que algo cresça. Então, para você crescer, cara, você vai ter que ter sempre a tua volta. Se você é um líder solitário, cara, é um perigo você estar ali. Vou falar um segredo aqui que eu estou aprendendo ao longo da caminhada de igreja. Eu sei que a gente já, né, a cronologia dos fatos aqui já pulou, mas bora lá. No início, eu queria sempre trazer pessoas para perto de mim que sempre vibravam na mesma frequência. Eu senti que isso, parecida. Os caras eram... Só sanguíneo. Só sanguíneo. Bora, eu vou fazer isso. Bora! Na hora do vamos ver, Acabou. Ninguém ali. cadê o pessoal? Sumiram, cara. Correram tudo. E eu comecei a perceber que eu só tinha à minha volta visionários e líderes. Não tinha fazedores. Não tinha pessoas que faziam contas,
que faziam gestão do negócio, que olhavam horários, detalhes que a mente do líder tá um pouco se lixando, quer mais, ó, vamos É pra lá, é pra lá. pra lá. E o gestor diz: não, 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 peraí. Para chegar lá, nós temos que fazer isso aqui, dessa forma, com essas pessoas e com esse número de recursos na conta. Isso é muito claro, né? Eu e o Michael, assim, o senhor tá falando ali, a gente tá se identificando muito aqui. Muito. Eu venho com ideias grandiosas e tal, e não sei o Sim. que e tal. Daqui a pouco, vamos fazer? Deu. Tá, e agora, como é que nós faz? A gente vai pra obra, eu olhando, falando e dando ideia, como é que faz e não sei o que. O Michael. Já debulhando. Todo Isso aí. mundo no seu lugar onde quer pra ser, ó, tu faz isso, tu faz aquilo, cara, cara, é nítido assim, ó. E quando a gente não tava entendendo cada um Essa no seu identidade. papel, a identidade, era atrito. Era treta. Porque eu quero liderar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque muitas vezes o gestor ele é confundido com um cara pessimista, incrédulo, né? E muquirana. E muito realista demais. Muito realista demais. E na verdade ele só está querendo contribuir com o melhor que é dentro dele. Sim. Da mesma forma, o líder também, muitas vezes, ele é chamado de sonhador, de irreverente, de rebelde, de maluco. Cara, se a gente olhar a história, os grandes homens foram chamados de malucos sempre. Albert Einstein, todos os grandes empreendedores, Steve Jobs, né? Aquele da Microsoft, o Bill Gates, cara, todos eles foram um cara que todo mundo disse: tu é louco, Uhum. para com isso. E foram abandonados. Mark Zuckerberg do Facebook, todos eles foram chamados. Ele fez Mark Zuckerberg fez chamou a sala dele e disse: eu quero fazer uma reunião hoje que nós seremos milionários. Apareceu duas pessoas. Um desistiu, o outro ficou. E o outro se tornou bilionário com ele depois. Então, quando a gente aprende a fluir dentro daquilo que nós temos de melhor, quando eu descubro a minha identidade, não, eu realmente sou aparentemente meio doido, sabe? O líder, ele é confundido com um cara meio doido, às vezes. E o gestor com um cara muito pé no chão. Então, parece que nunca ele vai ser nada. Mas se um gestor e um líder caminhar de mãos dadas, cara, cada um dando o seu melhor, cara, a empresa cresce, o negócio avança. O problema é o quê? Qual foi o erro no meu início de liderança na igreja? Eu só trouxe gente igual eu. Todo mundo. E na hora do vamos ver, cadê? Então, quando eu entendi isso, que eu tinha que chamar gente que contrariava muitas vezes a minha opinião, que não dizia: parceiro, eu acho que é legal, você não tem ideia, mas como que não fazer? Porque o gestor é o cara que diz como. O líder só diz: vamos, Bora fazer. tal lugar, bora fazer. Não importa como, de que jeito, quanto precisa e a forma que vai chegar lá. Então, isso tudo é muito importante considerar. Você estar cercado. O líder precisa ter pessoas que contrariem, no bom sentido. É um contrariar no sentido que olhando para, porque não tem como a empresa não caminha com o gestor. Isso aqui a gente tem que entender. Não, o gestor não é o cara que guia a empresa. Eu sei que é forte falar assim, porque vocês dois são sócios, né? Mas tem muita gente assistindo a gente que está brigando, tentando colocar o cara que cuida dos números para liderar a empresa. Provavelmente essa empresa será muito segura, será rentável, mas ficará obsoleta e ultrapassada. Com certeza, dentro de um pouco tempo ela. Então a parada do gestor é conseguir entender que o líder é o cara que vai conseguir fazer eles romperem a bolha. E o líder precisa olhar para o cara que é o gestor, que parece que às vezes está com o freio de mão puxado, que ele é o cara que quer dar segurança e sustentabilidade para a empresa. Quando essas duas visões casam, cara, ninguém segura. Ninguém segura. Acho que o maior problema do empreendedor, assim, não, desde o novo ao que mais, que não entendeu ainda e está muito tempo já no mercado, é deixar o orgulho dizer que ele é o cara, né? E engraçado que depois que a gente rompeu essa barreira do orgulho, cara, eu não sou o melhor, também tu não é o melhor. E a gente uniu forças, um aprendeu com o outro. É. Cara, eu não entendia como que o Michael conseguia trabalhar tão organizado. Hoje eu já trabalho mais organizado. Sim. O Michael, ele não conseguia falar em público. O cara, ele não falava uma palavra. Hoje tá falando Não tô falando ainda, né? Calma, logo começa. Mas tá dando a cara a tapa já. Sim, Né? sim. E tudo flui quando a gente entende quem que a gente é e o que a gente quer, vai fazer naquele lugar ali, né? Então, eu acho que o entendimento de tu dar um passinho para trás e olhar o negócio de fora e falar assim, cara, não é eu que gerencio tudo isso aqui, não.
são pessoas. Onde é que eu tô nesse lugar aqui? Ah, eu tô aqui, então eu vou ficar nesse lugarzinho e contribuir para o melhor lugar melhor que eu tenho naquele lugar. Né? Eu acho que isso faz com que a liderança se torne melhor. As Certo. pessoas começam a te ouvir, o orgulho das outras pessoas começam a baixar. Porque daí eu tentava Exato. falar com uma pessoa, eu por dizer, esse cara só fala. Daí o Michael, esse cara só briga. Então ficava, a gente entendendo, todo mundo começa a É andar verdade. junto. E eu queria já aproveitar esse gancho e puxar, como que o senhor consegue trazer 400, mais de 50 líderes ali, Uhum. ter a mesma visão de igreja do que o senhor? Bom, primeiro é que eu vivo aquilo que eu acredito, entendeu? A visão, ela é muito clara para a visão da nossa igreja. E primeira coisa, eu amo a visão que eu sigo. Então, primeiro passo que um empreendedor deve dar para ele conseguir apaixonar a sua equipe e engajar ela é ele ser o primeiro apaixonado. O primeiro cara a vender a empresa, o seu produto, é o fundador, é o empreendedor. Se ele, né, o caso daquela história que a gente ouviu, que pegaram uma vez um dos maiores CEOs da Coca-Cola tomando Pepsi. Altamente, sabe, incoerente. O cara vender, receber dali, trabalhar, tirar o sustento, ser um representante da marca, ele tá, não faz sentido. Então você precisa se apaixonar pela visão, a primeira coisa. Se apaixonou pela visão, você precisa aprender a comunicá-la. E quando você comunica essa visão, você precisa fazer de forma cada vez, sabe, as pessoas não conseguem entender a nossa visão de primeiro, a Milka e Michael. As pessoas não conseguem entender o que a gente carrega no peito. As pessoas veem que o nosso olho brilha, mas elas não sabem por quê. Uhum. E um líder é o cara que vai conseguir mostrar para as pessoas por que ele é apaixonado pela visão. Por que essa empresa é tão importante? Por que a minha empresa é tão importante? Por que o que nós fazemos é único e especial e intransferível? Nós somos a melhor empresa. Eu estava assistindo um vídeo do Cristiano Ronaldo. Vamos falar de futebol. Cristiano Ronaldo, cara, tu vê, hoje ele é um dos maiores jogadores da história. Cara que, né, tem números estrondosos, gigantescos, estratosféricos. E eu fui ver um vídeo dele e disse: Não, eu sou o melhor jogador do mundo. E aí as pessoas saem, aquele vídeo sai dali e vai mostrar por que ele se acha. Porque ele. Eu estava ouvindo um outro vídeo acerca dele, a gente vai entendendo. O Tevez. O Tevez uma vez foi treinar com ele. E aí chegou às 7 horas, o Cristiano Ronaldo estava correndo na esteira já, suado. Suado, então veio mais cedo. Veio às 6h30 no outro dia. Não, mas o cara já tá correndo. Eu disse: Não, amanhã eu venho às 6, cara. E aí ele veio às 6 e o cara tava lá já. E outro dia ele veio às 5h30. E o Cristiano já tava treinando. Ele disse: Meu Deus do céu. Então o Cristiano Ronaldo, quando ele olha na câmera, ele diz assim: Eu sou o melhor jogador do mundo. Sabe por quê? Porque ele sabe o sacrifício, o que ele carrega, a entrega, o preço que ele está pagando para fazer aquilo. Então, um empreendedor que não é apaixonado, cara, que ele não é o primeiro, que ele não dá exemplo, que ele não transfere a sua paixão para as pessoas, cara, Que não ele não acredita. vai engajar a equipe. Então, se você tem um negócio, está nos assistindo aqui, cara, a dica é: seja tão apaixonado pela tua empresa, cara, a ponto de você ser o fã número um. Eu sou fã número um da minha igreja. Eu não consigo passar um domingo, cara. Quando eu fico doente, eu não posso ir na igreja, cara, eu fico nem em casa assistindo. Entendeu? E quando eu tiro férias, olha, eu só não apareço na minha igreja, cara. Mas eu vou em outra igreja, o lugar que eu vou por aí, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, um empreendedor precisa ser apaixonado e ele transfere. E tem outra coisa que a gente precisa entender, que as pessoas vão entender que a gente é apaixonado por algo, só que elas não vão se apaixonar se eu não desenhar para elas. Porque a forma como o Amilcar aprende é diferente como a forma como o Maicon aprende. Talvez o Amilcar é visual e o Maicon é sinestésico. Quem sabe ele seja auditivo e o outro seja do tato. Uhum. Então a gente aprende maneiras. Então eu preciso usar diversas maneiras para comunicar minha visão. A primeira, a mais forte de todas, é que eu preciso ser um exemplo da visão. E aí as pessoas começam a olhar e dizer: Cara, faz sentido o que ele prega com o que ele vive.
ele está tendo resultado daquilo que ele acredita. Essas coisas são importantes. Que se eles não veem resultado, eu posso dizer um monte de coisa. O meu discurso pode ser o mais lindo, mas se não tem materialização de resultado, de visão, as pessoas não te seguem, não acreditam. Então, para mim, o líder precisa ser apaixonado primeiramente pela visão para conseguir aquecer o coração das pessoas. E outra coisa, as pessoas não veem o porquê de que existe uma visão. As pessoas nunca entenderão o porquê que a tua empresa caminha do jeito que caminha. Porque você tem os valores que você tem. Quem vai mostrar é você. Ontem eu falei no curso dos homens, eu disse, enquanto os números de divórcios e separações em Joinville não baixarem, nós não pararemos de fazer esse curso aqui nessa cidade. E eu estou precisando de ajuda, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de outros homens. Você vai estar comigo? E eu mostro. E eu vou continuar fazendo essa missão, cumprindo com essa mensagem, levando onde for. Eu chegarei em lugares que talvez poucas pessoas chegaram. Não porque eu sou o melhor cara do mundo, mas porque eu sou apaixonado. Eu acredito. Eu me sinto muitas vezes nesse quesito de ser um resgatador, um mentor de homens. E eu não tenho a capacidade que eu sei que eu tenho meus limites, mas eu me sinto agora falando para vocês como se fosse Cristiano Ronaldo. Eu creio, cara, nisso com tanta força que um dia nós veremos esse podcast vai ficar registrado quando eu vou encher a Arena Joinville só de homens para falar sobre hombridade, valores, princípios. Eu acredito. Acredito muito forte. Isso aí. Cara, então são essas coisas. Essa paixão do líder, para mim, é definitivamente a verdadeira motivação, o combustível das pessoas que estão caminhando comigo. É engraçado porque quando eu comecei com essa parte de fé, ela vinha muito forte também. Que eu tava no quartel, então eu tinha lá seus 7 anos de casa já. E eu resolvi sair dali, porque eu não me encaixava naquele lugar. Tentei de tudo quanto é tipo, eu achava que era o meu sonho, mas não. Meu lugar não era ali, porque eu era empreendedor, eu tinha que sair dali. E quando eu tava com essa ideia, eu achei o gesso no YouTube lá, encontrei o gesso, o mundo do gesso. Em 30 dias eu absorvi todo o que eu tinha ali de conteúdo naquela plataforma e resolvi decidi sair dali. Então eu comecei a planejar. Não tinha feito ainda nada de estrutura, de palpável, né? Mas estava tudo dentro da minha cabeça. E a gente estava ainda na Assembleia de Deus na época e veio uma irmã do Coque. O senhor conhece essa daí? Sim, sim. As irmãs do Coque eram incríveis. Elas vieram já e veio marchando pro meu lado. E ela veio e entregou a profecia. Na verdade foi lá em casa. Ela veio e estava orando lá por casa e veio na minha direção e olhou assim para mim e falou: eu tô vendo um papel, um desenho, um projeto. É algo como se fosse um quadrado, um projeto, tem algumas coisas ali e Deus tá me falando que tá assinando embaixo. É para te fazer esse negócio que pessoas vão ser sustentadas por esse negócio. Aquilo ali foi algo assim que primeiro foi impactante porque eu não tinha contado para ninguém, nem para Silvia. Depois eu fui lá, peguei o papel, mostrei para ela que eu tinha desenhado ali realmente. Enfim, e o primeiro impacto, o primeiro contato ali foi de acreditar naquilo. Eu sempre fui um cara de fé, de visão, né? Então comecei a executar aquilo. Tive a certeza que tinha que sair do quartel, comecei a executar aquilo ali. 3 meses. Eu não tinha vendido nada, já tinha desistido da ideia. Já estava ficando doido, porque tinha acabado tudo os suprimentos de casa. E eu lembro certinho, assim, que eu tava num vidro, assim, fazendo uma placa de gesso, esse 3D que tem ali. Olhava para aquilo e pensava na promessa. Falava, Deus, como que eu vou sustentar famílias com esse negócio que eu não consigo nem vender e nem tirar isso aqui da forma? Porque eu tirava, quebrava, era algo que eu não tinha domínio com aquilo ali. E ficava questionando aquilo ali, meu Deus, como que eu vou conseguir sustentar famílias com isso? Enfim, passou um ano, eu desisti, fui para aquele negócio, onde quando deu errado, eu coloquei no meu coração e falei, e acreditei naquilo. Falei, agora eu vou fazer de tudo para aquele negócio lá da promessa dar certo. O que que eu levo
aprendizado com isso, com essa sociedade que não deu certo. Aprendi a gestar, trabalhar com pessoas, aprendi a trabalhar com galpão, aprendi a trabalhar com empresa grande. Então eu juntei tudo aquilo. O que eu tinha antes? Eu tinha a rede social, eu tinha isso, tinha aquilo, e conheci o Michael nesse meio período. Então eu juntei tudo aquilo ali, falei, agora eu vou acreditar nessa ideia. E eu preciso transferir essa ideia para alguém. Chamei o Michael, falei, Michael, a gente tem que fazer isso aqui. Vamos. Quando a gente acreditou na ideia, desde até hoje, são uns 4 anos? 4 anos e 5 meses. 4 anos e 5 meses, a gente nunca ficou sem alma. Uau. Deus colocou a mão dele ali e tudo aconteceu. E não foi assim, do dia pra noite. Mas no segundo ano, a gente atingiu valores assim que a gente nunca imaginava em atingir na vida. Você vê que tem coisas que Deus dá pra gente e que a gente encontra ou que estão com a gente que são apenas um carvãozinho. Deus dá um carvão e ele espera que a gente torne o carvão num diamante. Às vezes a gente vai começar com um rascunho de um negócio, nada a ver. Faz 3 meses, 4 meses, daqui a pouco você descobre a veia do ouro, você encontra outra linha, daqui a pouco vocês começaram fazendo placas de gesso. Hoje vocês fazem inúmeros outros serviços e basicamente hoje na fatia provavelmente o gesso é uma fatia muito pequena. Então é só um start. Deus usa um negócio muito aparentemente pequeno ou aos nossos olhos impossível naquela hora, porque a gente enxerga, meu Deus, é incapaz. Mas depois tu descobre que, nossa, é totalmente possível. Eu descobri uma teoria nessas mentorias que a gente vai aí, que existe a teoria do ponto verde. Não sei se você já ouviu falar. Primeiro tu começa vendendo o quadrado vermelho, aí vende um pouquinho, daqui a pouco tu encontra o triângulo amarelo. Aí o triângulo amarelo te leva para outro patamar que leva a te conhecer o retângulo laranja. Aí do retângulo laranja tu vai lá e olha o ponto verde. O ponto verde faz com que tu ganhe uma exponencialidade, mas até lá tu teve que passar pelos processos ali de conhecer todos eles. E isso é uma real mesmo, né? A gente estava falando sobre liderança, agora já vai mudando o assunto, mas... Não, mas é liderança, cara. Porque o líder é o cara que vai perceber todas essas nuances, essas fases aí. Você falou ali um momento atrás sobre que você fazia as coisas e dizia, será que as pessoas estão vendo? Né? Eu lembro que no início da igreja, eu queria me autoafirmar. Eu sei que é forte, cara. Nós estamos falando em líderes aqui. Eu acho que esse assunto precisa virar baila. A gente precisa ser transparente. Mas quando a gente é um líder imaturo, cara, porque existe líder, mas ou é maduro, imaturo, ou tá no caminho para maturidade. Ou nem descobriu o que é ainda. Né? E quando. Porque a liderança não é quando você está num cargo, você já nasce, você já tem uma predisposição natural para algumas coisas. E depois as pessoas só reconhecem os teus valores. Eu estava lá fazendo reposição no mercado, o cara olhou e disse, eu vejo um negócio em ti. Mas eu não via. Então, liderança também tem a questão de despertar o melhor das pessoas. Despertar o melhor das pessoas. E eu estava olhando e percebendo que Deus é empreendedor. Você sabia disso? A Igreja de Cristo, o que é? A Igreja de Cristo é empreendimento na Terra, cara. É ali que... Incrível. É ali que nós vendemos, entre aspas, com muito respeito ao que eu vou falar, entenda isso, o maior produto de todos, que não é um produto, é uma pessoa chamada Jesus Cristo. O maior investimento de Deus. Cara, entendeu? E, por exemplo, os pastores são os colaboradores de Deus. Aqueles que trabalham, sejam integrais, como no meu caso, sou integral, estou para isso, quanto aqueles que voluntariamente servem, no caso do Amilcar, né? O caso de mais pessoas que vão lá e servem, cuidam de pessoas voluntariamente, estão trabalhando para o patrão. Só que você vai ver que Jesus vem para revelar a visão do empreendedor maior. E ele fala do Pai, ele fala das coisas do céu, do futuro, com tanta paixão que hoje as pessoas fazem livros dizendo Jesus, o maior líder que já existiu. Os valores de liderança que Jesus ensinou, cara, estão nas maiores universidades.
nos grandes eventos, eu lembro que eu sempre falo isso nos cursos lá, eu já paguei milhares né, de reais para ir em curso, chego lá, cara. Os caras abrem a Bíblia. Prega o Bíblia. Uhum. Eu disse, cara, eu tô desde pequeno ouvindo isso aqui e eu nunca entendi que Jesus queria me ensinar. Não é só sobre salvação e vida eterna, cara. Tem liderança envolvida em Jesus. Ah, outra coisa. Jesus tinha, tinha um prazo na Terra. Ele, até os 30, ele foi um homem normal, como qualquer outro. Dos 30 aos 33, ele desenvolveu a igreja. Ele falou como queria a coisa. A igreja é um organismo espiritual, só que ela funciona como uma estrutura humana semelhante a uma empresa. Tem que ter hierarquia, tem que ter horário, tem que ter contas a pagar, tem que ter contas a receber, tudo tem que funcionar. É uma organização puramente, para funcionar, ela tem que ser como uma organização de uma empresa. Só que o que ela faz, a missão dela é totalmente espiritual. E aí Jesus vem em 3 anos, ele entrega a visão do céu para 12 caras, totalmente diferentes um do outro, de funções diferentes, de culturas diferentes. Um era pescador, outro era publicano, o outro é isso, outro aquilo. Papapá. Jesus vende a visão do céu para eles e eles acreditam naquilo. Jesus retorna para o Pai. O que aconteceu depois? Morreu o negócio? Não, não morre. Por quê? Porque a liderança de Jesus foi tão impactante, porque eles viam Jesus orar ao Pai, viam Jesus levantar os mortos, viam Jesus fazendo. Cara, a liderança é sobre pôr pessoas à tua volta e dizer: me sigam, eu vou fazer. Então o líder vai na frente, o líder ensina como que é. Eu tenho muitas vezes na igreja que eu não gosto de falar, eu gosto de ir lá e fazer. E as pessoas dizem: bom, por que não me chamou para fazer tal coisa? Não, eu só estou impregnando o pessoal com uma visão, como tem que ser. E eu vou e faço. Eu vou tirar uma foto, eu comunico num vídeo, só vou e faço. Porque às vezes, cara, o nosso discurso não vai conseguir convencer. Então é o que o líder faz que torna ele tão relevante ou irrelevante. É como ele age com a visão. E o que aconteceu com os apóstolos? Jesus subiu. Jesus falou assim antes de subir: cara, vocês farão sinais maiores. Essa capacidade que um líder às vezes tem de desenvolver pessoas a ponto de elas serem maiores que eles. E aí a gente não olhar pra gente dentro de nós e dizermos: cara, eu sou pequeno. Aquela insegurança que a gente falou. Sou pequeno. Pô, olha o cara. Não, pelo contrário, Jesus ensinou que o verdadeiro líder, ele forma pessoas para serem maiores que ele. Se você olhar Eliseu e Elias, Eliseu fez mais milagres que Elias. E era só um ajudante do Elias. Cara, voltando para a liderança, que eu falei ali no início. Então, eu ficava muito com medo de perder o meu lugar, às vezes, tinha umas inseguranças. Quando eu entendi o meu lugar, cara, não precisou mais. E outra coisa, eu queria me autoafirmar. A insegurança do início da liderança, né? Então, o culto dava, naquela época nós tínhamos 27 pessoas, 25. Sou meio ruim com números. E quando dava 30, eu fazia uma foto, uma live. Porque no meu interior eu estava lutando contra aquelas vozes da infância. O pessoal não acredita que eu vou a algum lugar. Não acredita que a minha empresa, né, que a minha igreja vai ao... Não acredita nisso. E eu ficava tentando provar para as pessoas. Quando um dia Deus falou comigo assim: Léo, tu quer encher cadeira. Para com isso. Eu quero encher corações. Aí caiu a ficha. Eu disse: cara, tô tentando provar para alguém. Provar para os caras lá da última igreja de onde eu vim, que falaram que eu não ia dar nada. E não preciso provar nada, só preciso trazer comida espiritual para essa igreja. E vai acontecer, se Deus tem para encher, vai encher. Se não tem para encher, não vai encher. Mas eu tenho certeza que quando uma pessoa é bem servida no restaurante, ela volta. Sim ou não? Volta. Então, quando eu saí dessa coisa de tentar dizer: ó, eu tô dando certo, tá, pessoal? Eu não sou o furo que vocês falaram. Pronto, eu me desvencilhei e entendi que quem me patrocina é Deus. Cara, tua empresa, se Deus deu, ela vai patrocinar esse negócio. Deus vai patrocinar, você não precisa provar para ninguém, dizer: nada vai acontecer.
por incrível que pareça, logo depois dessas fases que eu aprendi essas coisas, de depender de Deus, não ficar esperando, querendo me provar, na pandemia eu disse agora perigou a coisa, agora fechou. Não vai rodar mais, vai dar problema. Acho que a gente vai fechar dessa vez. Pois foi ali, um tempo de maior crise da humanidade, dos últimos 100 anos, que chegou a 200 pessoas na igreja. Na pancada. E de lá pra cá não parou de crescer e não para nunca. Porque Jesus, ele quer abundância. Ele espera abundância. Um negócio que não cresce, cara, tem alguma coisa errada, alguma disfunção na liderança. E outra coisa que eu preciso ressaltar, não é sobre as pessoas, não é sobre os liderados, é sobre o líder. Porque quando o líder muda, a empresa muda, o negócio muda, as coisas à volta mudam. Porque se o tem uma frase muito conhecida, sempre repito ela na igreja lá, se o patrão senta, o colaborador, o funcionário deita. Volta para a liderança, a responsa. Cara, nós somos o modelo a ser seguido. As pessoas vão seguir aquilo que tu faz, não o que tu fala. Quer ter uma empresa brilhante, você que está assistindo a gente? Seja você o cara mais apaixonado por essa empresa. E bota assim adesivo no teu carro, cara. Sabe? Faça stories da tua empresa falando porque ela é mais importante do mundo. Não precisa desprezar os teus concorrentes, não precisa. Inclusive, concorrente é bom, te faz crescer. Eu não cresci tanto quanto. é, eu nunca cresci tanto na minha vida enquanto eu não olhava para as pessoas que tinham igreja à minha volta como parceiros, como amigos. Eles estão no mesmo reino que eu. Muda o jeito. Tem a estrutura gesso, mas tem outra ali que trabalha com gesso que também é parceiro. A gente se ajuda. Pode ser que um dia eu esteja mal, esse cara vai me ajudar. E a vida é assim sobre, sabe, dar as mãos, estender as mãos. E o fato de ter alguém buscando excelência à nossa volta faz com que a gente cresça cada vez mais. Então a busca pela excelência e a liderança servidora e a liderança pelo exemplo, para mim, são as bases da nossa liderança para a igreja. Incrível. Então, voltado para esse assunto liderança, certo? Vamos ver se vai encaixar no mundo empresarial, vamos ver o que vai sair. Eu pergunto, falo uma palavra, você responde o que vem na cabeça aí. Exato. Beleza? Então, responsabilidade. Amor. Poder. Cuidado. Família. A base de tudo. Erros. Importantes. Eu tinha pensado a mesma coisa. Caminho. Necessário. E o propósito. O sentido. Bom. Gente, eu quero agradecer a presença do Pastor Léo. Incrível, pastor. Eu acho que saiu muita coisa muito boa daqui. Você que está assistindo, ouça esse podcast, reveja. São assuntos muito importantes que foram ditos aqui. Talvez a fase que você está pode ter alguma chave que vai desmistificar alguma coisa, alguns exemplos que a gente deu. Sociedades. Uma coisa importante sobre sociedade, tá? Casa dividida não prospera. Uau. Se tu quer liderar sozinho, felizmente tu não vai conseguir. Desce do salto, se junta à força. E isso eu não tô falando só de empresa, tá, gente? Na tua casa, tu tem uma sócia, tu tem uma esposa que é uma contigo. Se você não entender isso, que você é uma com sua esposa, ou com seu marido, depende de quem tá escutando, vocês sempre vão estar em pé de guerra, sempre vão estar dividindo, um querendo um lado, outro querendo o outro. Então é muito importante. O liderar é saber o caminho que você vai. Ter claro isso. Ambas as partes. E se conectar. Pastor Léo, muito obrigado. A gente quer presentear o senhor ali com um brinde do nosso patrocinador. Presente, cara. É. Olha aí. Obrigado, viu, Lopes aí. Exatamente. Nosso Lopes, o Danilo. Danilo, um abraço. Muito obrigado pela tua parceria, cara. Também a gente quer
ressaltar aqui o nosso outro patrocinador, a Dayanes, até, inclusive, o senhor conhece muito bem, Da família, hein? da família. Um beijo, Alessandro, Valmir, muito obrigado pela parceria de vocês, que o negócio de vocês cresça exponencialmente. Muito obrigado por tudo. Michael, se despede aí, Michael. Obrigado, pessoal. Valeu por tudo aí. Isso aí. Isso aí. Pessoal, obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando também sobre esse assunto tão importante. Fico às ordens aí. É isso aí. Muito obrigado. O Instagram do pastor vai estar na descrição do vídeo, certo? O endereço da Igreja Recomeçar também. Você que não conhece ainda, insisto em conhecer. Vários cursos ali que ajudam demais nesse quesito liderança, certo? E é isso aí então, gente. Uma salva de palmas aí pro nosso podcast, Estrutura Cast.